Você é contador. 36 anos. CRC ativo, 8 anos de experiência em auditoria corporativa. Você se converteu aos 29 numa crise de divórcio e desde então é membro fiel de uma denominação com presença nacional. Quando o tesoureiro da sede regional pede sua ajuda para organizar a contabilidade do ministério, você aceita como serviço voluntário. Você é bom no que faz. Em 6 meses o que era caos vira sistema. Em 12, a liderança nacional te chama para a sede central. Você imagina que vai usar seus dons a serviço de Deus. Você vai. Mas vai descobrir que Deus e a denominação têm contabilidades separadas. E que a segunda não está aberta para auditoria. Você começa sem remuneração, sem cargo, sem título. A contabilidade regional é um desastre administrado com boa vontade por um diácono aposentado, que nunca fez um curso de finanças na vida. Planilhas sem fórmula, recibos sem categoria. Dízimos registrados em caderno de papel, com letra cursiva. Você não critica, você organiza. Em 90 dias, você implanta um sistema de controle que qualquer empresa de médio porte reconheceria como profissional. O que você aprende nesse estágio é simples. A igreja precisa desesperadamente de competência técnica e tem pouquíssima. Esse vácuo é a razão pela qual você vai subir mais rápido do que qualquer processo formal permitiria. Não porque alguém te promoveu, porque você é o único que sabe fazer o que precisa ser feito. O que você ganha é reconhecimento genuíno. Os pastores da regional te olham com o alívio de quem finalmente tem alguém confiável cuidando de algo que os assustava. Você é apresentado em reuniões como nosso irmão contador com um tom que mistura gratidão e orgulho institucional. O que você perde ainda não é visível. Mas começa aqui, mas você começa a ver os números. E os números, numa organização religiosa, contam histórias que a liderança não necessariamente quer que sejam contadas. O risco nesse estágio é zero aparente. Você é voluntário. Você é fiel. Você é competente. Você é exatamente o que o sistema precisava encontrar. E o sistema sabe muito bem o que fazer com pessoas assim. 12 meses depois do primeiro cadastro de planilhas, você recebe uma ligação da sede nacional. O diretor administrativo da denominação, um pastor com um MBA que administra o equivalente a uma empresa de médio porte, te convida para uma reunião em São Paulo. Você vai de ônibus porque ainda não tem o perfil financeiro de quem toma avião para reunião de trabalho. Na sala de reunião, há café e uma proposta formal, coordenador de controladoria da sede nacional. Salário compatível com o mercado, plano de saúde, carro da organização, você aceita. Não por ganância menos, o salário é bom, mas não extraordinário. Você aceita porque acredita que pode fazer algo significativo. Que uma denominação com esse alcance, bem gerida financeiramente, pode destinar mais recursos para o que realmente importa: missões, assistência social, formação pastoral. Os primeiros meses confirmam sua expectativa de impacto. Você estrutura a contabilidade central, implementa controles, automatiza processos, treina equipes regionais. A denominação é grande, presença em 21 estados, centenas de igrejas locais, patrimônio imobiliário expressivo. O volume de recursos é significativo. Muito significativo. E então, gradualmente, você começa a encontrar as primeiras irregularidades nos registros históricos. Não crimes explícitos menos assimetrias. Valores que entram de uma forma e saem de outra. Imóveis registrados em nomes de pessoas físicas que são pastores da denominação. Transferências para entidades relacionadas sem documentação de contrapartida. Nada que você consiga nomear com precisão ainda. Mas o suficiente para que um contador experiente saiba que há mais a encontrar. No segundo ano, você já não apenas registra, você projeta. A liderança nacional te deu acesso ao que chamam de estrutura patrimonial da obra. É nesse momento que você compreende a escala real do que administra. A denominação não é apenas uma organização religiosa menos, é um conglomerado com múltiplas camadas jurídicas. A pessoa jurídica da denominação central. Há institutos educacionais com CNPJ próprio, há uma editora. Há uma rede de rádios, há fundações. Há empresas de eventos. Há imóveis menos muitos imóveis, distribuídos entre esses diferentes CNPJs e entre pessoas físicas com poderes de administração,
A arquitetura é sofisticada. Não foi construída por acidente, foi construída por alguém que entende direito tributário, direito societário e a legislação específica de entidades religiosas no Brasil. Você reconhece o trabalho porque é o tipo de trabalho que você mesmo seria capaz de fazer. Você é convidado a otimizá-la. Não a questionar, menos a otimizar. Tornar a estrutura mais eficiente, mais protegida, mais fluida. Você passa 6 meses redesenhando fluxos entre as entidades. Cada otimização que você implementa é tecnicamente legal. Cada uma também serve, entre outras coisas, para tornar mais difícil rastrear de onde veio e para onde vai cada real que passa pelo sistema. Você não é convidado a questionar. Você é convidado a ser competente. E você é competente demais para não entender o que está construindo. Inteligente demais para não perceber que parou de apenas registrar o sistema e passou a ser parte da arquitetura que o protege. No 3º ano, você sabe demais. Não é uma percepção gradual, é um momento específico. Você está preparando um relatório para o Conselho Administrativo e precisa consolidar os dados de todas as entidades do grupo. É a primeira vez que você vê o quadro completo num único documento. Os números de entrada e saída de todas as pessoas jurídicas, todos os imóveis, todas as transferências entre entidades, todos os contratos com fornecedores recorrentes. O quadro completo conta uma história diferente da que a denominação conta publicamente. Os dízimos e ofertas dos membros financiam genuinamente boa parte do trabalho ministerial, isso é real, você não nega. Mas financiam também uma estrutura patrimonial pessoal para a liderança de cúpula que nenhum membro conhece nenhum. Relatório público menciona. Não é um esquema simples. É uma arquitetura elaborada de benefícios que transitam entre as pessoas jurídicas e chegam às pessoas físicas de formas que são individualmente defensáveis e coletivamente indefensáveis. Você marca uma reunião com o diretor administrativo. Com cuidado, com documentação, com linguagem técnica e respeitosa, você apresenta suas preocupações. Você propõe mecanismos de transparência interna, não auditoria externa. Não denúncia, apenas controles internos mais robustos que protegeriam a denominação de riscos legais e reputacionais. O diretor ouve com atenção, agradece pela diligência. Diz que vai conversar com o conselho. Você sai da reunião achando que foi bem. 3 dias depois, seu acesso a determinados sistemas é restrito sem explicação formal. 1 semana depois, você não recebe a convocação para a reunião mensal do Comitê Financeiro pela primeira vez em 2 anos. Você tenta uma segunda abordagem. Desta vez diretamente com o bispo-presidente da denominação. A reunião é concedida menos brevemente, entre compromissos, num corredor. O bispo é cordial, teológico e absolutamente claro sem dizer nada diretamente. Ele fala sobre a necessidade de confiança dentro da obra, sobre os perigos do espírito crítico, sobre como Deus protege aqueles que protegem a instituição. Você ouve cada palavra e traduz cada eufemismo com a precisão de quem passou 3 anos aprendendo a linguagem organizacional da denominação. A mensagem é simples. Você está no limite do que é permitido saber e perguntar. Você volta para sua mesa e encontra um documento da área jurídica guardando sua assinatura. É um termo de confidencialidade retroativo menos aplicável a todo o período do seu contrato, cobrindo todas as informações financeiras e estruturais às quais você teve acesso. A linguagem é extensa, as penalidades são significativas e o prazo para assinatura é de 48 horas. Você leva para um advogado pessoal. Ele lê e diz que o documento é draconiano, mas provavelmente executável. Diz também que recusar vai provavelmente custar o emprego. Você passa uma noite inteira considerando. Na manhã seguinte, você assina. Não porque concorda, menos porque você tem família, porque precisa do plano de saúde. Porque seu advogado disse que sem o termo você poderia ter menos proteção ainda se a situação escalasse. Você assina e deposita no próprio processo a esperança de que talvez as coisas mudem. Elas não mudam. 6 semanas depois, você é desligado num processo de reestruturação organizacional com todos os benefícios legais pagos corretamente e uma carta de recomendação genérica assinada pelo diretor administrativo. Você passa 2 meses decidindo o que fazer com o que sabe. O termo de confidencialidade pesa sobre cada conversa que você tem.
Você consulta 2 advogados diferentes sobre os limites do documento. O primeiro diz que qualquer denúncia seria arriscada. O segundo diz que há precedentes para whistleblowing em casos de interesse público que poderiam proibí-lo parcialmente. Você organiza o que tem, não documentos que você levou, porque você não levou nenhum, você é contador não ladrão. Mas você tem memória. Você tem números memorizados. Você tem a arquitetura completa do sistema na cabeça porque você mesmo a otimizou. Você procura um jornalista especializado em financiamento religioso. A conversa inicial é cautelosa. O jornalista é experiente e entende exatamente o que você está descrevendo. Diz que sem documentos, a história é difícil de publicar. Com documentos, seria diferente. Você não tem documentos. Você assinou um contrato dizendo que não teria documentos. E mesmo que tivesse, o termo de confidencialidade tornaria seu uso juridicamente arriscado. Você procura o Ministério Público. Um promotor te recebe, ouve por 40 minutos. E explica com paciência que entidades religiosas têm proteções específicas na legislação brasileira. Que a linha entre gestão patrimonial e irregularidade é frequentemente objeto de disputa técnica prolongada, e que sem documentos o processo seria lento e incerto. O sistema tem advogados melhores do que os do Estado. Você aprende isso empiricamente. A denominação, ao perceber que você buscou orientação jurídica externa menos informação que chegou a eles por caminhos que você não consegue identificar, aciona preventivamente. Não contra você diretamente. Contra sua reputação profissional no meio evangélico, que é o único mercado onde seu network era relevante. Conversas acontecem. Referências são dadas com ressalvas não documentadas. Oportunidades de trabalho em outras organizações cristãs que pareciam encaminhadas simplesmente deixam de avançar sem explicação. Você não consegue provar que há uma campanha, você apenas experimenta os resultados dela. Você aceita um emprego numa empresa secular, longe do universo evangélico onde construiu sua carreira nos últimos anos, o salário é menor. O trabalho é mais anônimo. Você assiste de longe a denominação continuar crescendo. Continuando seus congressos nacionais, continuando suas campanhas de dízimo com versículos sobre colheita abundante. O bispo que te recebeu no corredor lança um segundo livro sobre mordomia cristã, vira best-seller evangélico. A máquina financeira que você otimizou continua funcionando. Mais eficiente do que quando você chegou. As denominações evangélicas brasileiras são isentas de imposto de renda. Não precisam publicar balanços financeiros. Não estão sujeitas às mesmas obrigações de transparência que empresas do mesmo porte. Essa proteção legal existe por razões históricas e constitucionais que têm argumentos legítimos. E existe também porque é extraordinariamente conveniente para quem administra os recursos. O Brasil tem dezenas de milhões de pessoas que confiam suas ofertas, dízimos e doações a essas instituições. A esmagadora maioria dos pastores e líderes que administram esses recursos o faz com honestidade. Isso é verdade e precisa ser dito. Mas o sistema que protege os honestos também protege os que não são. E a diferença entre os dois raramente aparece nos relatórios que os membros recebem menos, quando recebem algum. Você não foi destruído por corrupção. Você foi destruído pela arquitetura que a corrupção usa quando está bem construída, juridicamente defensável, institucionalmente blindada e suficientemente opaca para que a linha entre gestão legítima e benefício privado nunca precise ser cruzada de forma documentável. Em algum escritório contábil do Brasil agora, há um contador competente, recém-convertido, cheio de fé e técnica, sendo convidado para organizar as finanças de uma denominação em crescimento. Ele vai aceitar porque quer usar seus dons a serviço de algo que acredita. O sistema está esperando por ele.